Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa semanal Jesus e o Espiritismo, comigo André Luiz Querini Vilar. O programa vai ao ar toda semana pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Estamos estudando o livro Roteiro de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. Que alegria em podermos estar juntos, que alegria em podermos meditar com Emmanuel, este grande sábio, benfeitor, que tanto colaborou e colabora para a formação de um entendimento mais exato da compreensão espírita. O vídeo de hoje será a segunda parte do capítulo 32, Colaboração. Mas antes de adentrarmos a leitura e a interpretação, eu vou deixar o WhatsApp da TV A Caminho da Luz. Entre em contato conosco pelo número 19 997 782794. A sua mensagem ela é muito importante. Aqueles que não nos acompanharam a semana passada ou que estão me assistindo pela primeira vez, você tem o programa à sua disposição para assistir a hora que for pelo YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e fique por dentro dos nossos programas. Então nós vamos dar continuidade do ponto em que paramos no último programa. Diz Emmanuel, um pão singelo é gloriosa síntese do trabalho de equipe da natureza. Sem as lides da sementeira, sem as dádivas do sol, sem as bênçãos da chuva, sem a defesa contra os adversários da lavoura, sem a assistência do homem, sem o concurso do moinho e sem o auxílio do forno, o pão amigo deixaria de existir. Ele deu o exemplo do pão. O pão é o alimento para muitos de nós, o primeiro alimento do dia, ali no café da manhã. Muitas pessoas não conseguem começar um dia sem ter um pão e um café com leite. Então ele já logo foi mostrar para nós que já no nosso café da manhã, o pãozinho teve a participação do solo, do sol, da chuva, do agricultor que mexeu no trigo, daquele que colheu, daquele que preparou, daquele que comprou, daquele que fez, daquele que vigiou no forno, daquele que entregou. Então nós percebemos que para termos um simples pão, teve toda uma cadeia colaborativa. É igual a apresentação deste programa, seja pela TV Mundo Maior, seja pela TV A Caminho da Luz. Eu estou apresentando, o Paulo estará editando, a equipe estará, a internet, os recursos tecnológicos. Às vezes a gente fala assim, a internet, quantas pessoas não estão por detrás para que uma internet funcione? Às vezes a gente está tão habituado a pôr no YouTube, a pôr num canal, quantas pessoas não estão por detrás para que um YouTube funcione mundo afora? Há muitas coisas que a máquina já consegue substituir o homem, mas há muitas coisas que dependem da inteligência e da perspicácia do próprio homem. O que Emmanuel está nos dizendo, tanto hoje quanto na semana que passou, é que sem a colaboração mútua, nós não fazemos nada. Por mais que hoje nós estejamos numa idade em que eu ainda tenho saúde, eu ainda tenho isto, eu ainda tenho aquilo, pode ser que amanhã eu não tenha. E por eu não ter amealhado uma amizade, por eu não ter amealhado um sentimento de companheirismo, por eu não ter amealhado nada que pudesse gerar um retorno para mim, pode ser que mais para o final da vida eu me sinta sozinho, abandonado, parece que a vida não colabora comigo. Lembrando que a vida age conosco em exemplo de colaboração. O que eu faço para colaborar por um mundo mais justo? Eu não faço nada, porque eu trabalho muito, eu estudo, eu vou aqui, eu vou acolá, eu não tenho tempo. Pois é, então a natureza também não terá tempo para colaborar com os seus projetos. Não colabora por ser espírita, ou por ser cristão, ou por acreditar em Jesus Cristo, não. A lei divina colabora com aqueles que colaboram
Consigo. Com aqueles que já conseguem, de modo no dia a dia, a fazer, opa, se eu posso colaborar e melhorar, por que não? E aqui o pão pode ter uma outra situação. Quantos de nós não tem um pão sobrando em casa, um pão de forma, um pão puma, um pão qualquer que seja, em que eu possa oferecer para uma pessoa que nada tem? Então, o exemplo do pão nós podemos ver por destas duas formas. Continua Emmanuel. Um casaco inexpressivo é fruto do esforço conjugado do fio, do tear, da agulha e do alfaiate, solucionando o problema da vestidura. Hoje ele dá o exemplo do alfaiate, não é? Hoje já é uma outra profissão também. Em Itapira, se nós tivermos um alfaiate, é muito. Eu lembro que tinha um que já estava bem idoso, trabalhava o pai e o filho. O pai já bem idoso, o filho provavelmente continua tocando, mas já não é mais visível. Por quê? Porque hoje com essas grandes fábricas que produzem essas linhas de produção, já foi deixando. Antigamente a roupa era sob medida, a pessoa ia, encomendava um vestido, encomendava uma camiseta, encomendava um terno, um paletó, era tudo sob medida. Hoje não, hoje nós vamos no shopping, nós vamos numa loja, ficou bom, colocamos. E só que aqui nós também percebemos que quantos casacos nós não temos em casa que já não serve mais? Quantas pessoas ao longo do tempo não foi criando barriga e aquela roupa P, hoje ele está usando GG e a camiseta é P. Para que você guarda uma roupa P? Se você sabe intimamente que já nessa existência não vai mais vestir P. Se você tem aquele casaco que está pelo menos 3 invernos que você não usa, está lá, bonito, pagou caro, mas não tem ocasião para você ir com ele. Para que guarda no guarda-roupa? Se você tem um par de sapatos que está ficando apertado, você não gostou, está desajustado, por que não doar? Outro dia eu vi uma artista que o guarda-roupa dela é tamanho da metade da minha casa. E ela, com todo orgulho, com toda ostentação, disse assim: eu possuo 450 pares de sapato. Vejamos bem, eu tenho 30 anos, 31 anos eu tenho. Se eu comprei nessa existência uns 50 pares de sapato, foi muito. Até hoje. E eu só compro quando não dá mais para usar. Eu só compro quando a sola já não está boa, quando o sapato já não está bom. É aí que eu vou e compro outro. Tem um para ir para o centro espírita, que é melhorzinho, tem um tênis e tem um outro reserva, é o que eu tenho, e um chinelo. Vejamos bem, 450 pares. A maioria nas caixas ainda. Nós vamos censurar uma pessoa dessa? Não, ela comprou com dinheiro digno dela. Mas a pergunta é, tem pessoas que neste momento não tem nada para pôr no pé. E tem outros que têm 450 pares. Nesta situação me lembro do Chico. Chegou uma mulher para o Chico, mais ou menos como essa artista, e disse assim: Chico, eu cheguei à marca de 100 pares de sapato. O Chico brincou com ela: uai, minha filha, eu não sabia que você tinha 200 pés. O que o Chico quis dizer com esta brincadeira singela? Minha filha, você só tem um par de pés. Você só vai usar um por vez. Por mais que você use 3 num dia, multiplica 3 por dia para ver quando que você vai usar o 100º par. Estão vendo como que às vezes o excesso pode ser o necessário para um outro? Às vezes eu tenho aquela calça comprida, já não serve mais, está apertada. Às vezes eu tenho aquele objeto em casa, já não serve mais.
ou eu já não tenho mais saúde para usar. É doar. É pôr as coisas para movimentar. Para mim não serve, para uma outra pessoa servirá. Esse é o fundo de colaboração. Não é agir só querendo. Também é doarmos. De quando em quando fazermos uma limpeza no guarda-roupa, fazermos uma limpeza na despensa, fazermos uma limpeza na nossa vida. Às vezes a gente tem coisa lá em casa que tem 20 anos e sabe que não vai usar. Às vezes a gente tem o quartinho da bagunça, quebra o liquidificador, guarda o copo. Você já está no 3º liquidificador e o copo está lá. São coisas que não tem o porquê nós guardarmos. Tem coisas que tem que ir para o lixo, tem coisas que tem que ir para uma instituição, tem coisas que tem que ir para uma outra pessoa. É movimentar. A gente se apega a muita coisa. A gente se apega a muito objeto. A gente se apega muito a... não, essa camiseta foi quando eu fiquei noivo. Essa camiseta foi quando eu casei. Este par de sapatos foi quando meu filho nasceu. Olha, seu filho já tem 30 anos hoje. E você conservou esse apego. Você não vai levar o par de sapato quando você morrer. Você não vai levar a camiseta que você ficou noivo quando morrer. Você não vai levar a calça que você casou quando morrer. Às vezes a gente deixa estragar um fubá, um macarrão, um azeite, um óleo. Às vezes a gente deixa estragar um pacote de feijão. Poderia dar para os outros. Poderia dar para os outros. É isso que Emmanuel nos fala. É movimentar. É fazer a coisa andar. E não apenas falar, nossa, a pobreza está aumentando, a linha da miséria está aumentando, as pessoas que não têm nada estão aumentando. Mas às vezes eu tenho em casa um pouquinho que vai amenizar a vida de uma única pessoa, que vai ao encontro dela, saciar as suas dificuldades. Então eu gosto muito deste texto de Emmanuel, porque ele dá exemplos pontuais para o nosso dia a dia que servem para todos. E muitas coisas aqui que Emmanuel diz, eu coloquei para mim. Falei, nossa, André, serve para você, é para você esta mensagem. E não ficar apenas na ilusão de que a mensagem é para o outro, de que a mensagem é para o pai, para a mãe, para o companheiro de trabalho, para a esposa, para o marido, para os filhos. A mensagem é para nós. Então façamos uma reflexão, ainda teremos a segunda parte, a conclusão do texto de Emmanuel. Façamos a nossa reflexão se estamos colaborando por um mundo melhor ou não. Nós vamos para um intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e vamos dando continuidade para os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Continua Emmanuel nos ensinando. Assim como acontece na esfera das realizações materiais, a nova revelação convida-nos, naturalmente, a refletir sobre a função que nos cabe na ordem moral da vida. O que eu gosto muito do aspecto do Espiritismo não é apenas a sua história, não é apenas a sua filosofia, não é apenas a sua ciência, é a sua religião/moral. É aí que eu procuro ver no Espiritismo uma grande alavanca para o meu progresso. É ver a construção que eu estou edificando em mim por um mundo melhor partindo de mim. O Espiritismo não pode ser achado, é muito bonito, tudo é muito lindo, maravilhoso, esplendoroso, fantástico, e esquecermos da reforma íntima ou da reforma moral. Dizia Allan Kardec, conhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações.
Então, o convite do Espiritismo é a progredirmos. Mesmo que de modo muito pequeno, mesmo que imperfeitamente, mesmo que limitadamente. O convite de Emmanuel é a observarmos o aspecto transcendente e não apenas o aspecto do dia a dia, da materialidade da nossa vida, dos afazeres que todos nós possuímos, daquela correria que estamos envolto. É aí que Emmanuel pede para termos atenção. Você entrou dentro do Espiritismo, que é uma nova revelação, mas o Espiritismo entrou dentro de você? O Espiritismo já faz parte da sua vida? Você faz parte da vida do espírita ou do espiritismo, vai numa casa espírita, colabora numa casa, colabora numa atividade, participa de uma atividade. Mas será que só de eu ir para a casa espírita já é o suficiente? Sabemos que não. Continua. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Não existe, simplesmente não existe uma pessoa alheia ao auxílio pela construção de um mundo melhor. Todos podem se fazer instrumentos do progresso e da elevação e da evolução. Nenhuma pessoa está abandonada ou refém. Você não tem importância, Deus não vai colaborar com você por conta disso ou daquilo. Não. Toda criatura pode desempenhar um papel grande ou pequeno, consoante com a forma que lida no dia a dia. Se vai ser grande ou se será pequeno, são as nossas escolhas que dirá. Se eu me tornarei um espírito bem-aventurado ou se eu manterei um espírita egoísta e orgulhoso, a escolha é unicamente minha. Já dizia Jesus, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Para todos que desejam trabalhar na seara do bem, o campo é fértil e vastíssimo. Agora, enquanto eu ficar parado no tempo, reclamando, lamentando, questionando, brigando, isto ou aquilo, a marcha evolutiva continuará parada no tempo e no espaço. Continua Emmanuel. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. A alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Trabalho digno. Pode ser um trabalho profissional, os afazeres domésticos, os trabalhos assistenciais, os trabalhos religiosos. Tudo que nós fazemos um trabalho, seja com remuneração ou sem remuneração, devemos dignificá-lo. Eu posso não concordar com o meu chefe, eu posso não concordar com o meu dirigente espírita, eu posso não concordar com o meu patrão. Mas o concordar ou discordar é relativo, porque são pontos de vista. Se eu perguntasse para vocês, olha, venham aqui em casa, que cor vocês acham que eu deveria pintar a minha casa? Cada um daria uma cor, e eu não chegaria a conclusão nenhuma. Discordar, até certo ponto, é salutar. Faz parte, eu não preciso concordar em tudo com o meu chefe, eu não preciso concordar tudo com o meu dirigente, com os meus pais, mas eu preciso respeitá-los. Respeitá-los. Cada um tem uma cabeça, cada um tem uma noção de certo e de errado. Cada um tem uma forma de posicionar. Se todos derem opinião, nós não vamos sair do lugar, porque cada um vê a vida de uma forma. Agora, e o respeito? Eu não concordo com fulano, mas eu respeito. É a forma dele pensar, é a forma dele agir, é a forma dele executar. Olha, eu não concordo com o posicionamento da pessoa, mas eu respeito. Quantas coisas que os outros também não creem que eu esteja certo. O respeito
é a base de uma sociedade que pauta em valores éticos morais. Sociedade que não tem respeito, lares que não têm respeito, famílias que não têm respeito, locais de trabalho que não têm respeito, templos de oração que não têm respeito, não tem nada. Então, respeito as diferenças. Posso não concordar, mas se estou ali, vou fazer o meu melhor. Vou dar o meu melhor. Entre fazer o melhor e fazer o mal feito, o tempo vai ser o mesmo. Vou fazer bem feito. Vou fazer bem feito. Mesmo sabendo que às vezes o outro não está fazendo bem feito. Eu vou fazer a minha parte. E eu vou respeitar o tempo do outro. Com as limitações do outro. Com as dúvidas do outro. Então esse é o convite de Emmanuel. Esse é o convite de Emmanuel. A trabalharmos e dignificarmos o trabalho. A maioria trabalha, mas poucos trabalham dignificando o trabalho. Por isso que há só reclamação. Tudo é problema, tudo é dificuldade, mas não reconhecemos o esforço do outro. Não reconhecemos o mérito do outro. E não nos perguntamos: será que no lugar do outro, tendo a vida que o outro tem, tendo as responsabilidades que o outro tem, será que eu faria diferente? Já nos perguntamos assim? Eu não concordo, mas eu também não discordo porque no lugar do outro eu não faria melhor. Essa é uma pergunta que devemos trazer para o íntimo de nossa consciência. Continua: cérebros e corações, mãos e pés, em disponibilidade, palavras ocas e pensamentos estanques, constituem congelamento deplorável do serviço da evolução. A vida é a força divina que marcha para diante. Obstruir-lhe a passagem, desequilibrar-lhe os movimentos, menoscabar-lhe os dons e olvidar-lhe o valor é criar aflição e sofrimento que se voltarão, agora ou mais tarde, contra nós mesmos. Precatem-se, portanto, aqueles que julgam encontrar na mensagem do além o elixir do êxtase, preguiçoso e improdutivo. O mundo espiritual não abriria suas portas para consagrar a ociosidade. As almas que regressam do túmulo indicam a cada companheiro da terra a importância da existência na carne, acordando-lhe na consciência não só a responsabilidade de viver, mas também a noção do serviço incessante do bem, como norma de felicidade imperecível. Então, terminamos aqui a leitura da exposição de Emmanuel, falando sobre colaboração, mostrando que ninguém na criação divina está à parte de auxiliar na construção de um mundo melhor. E de que enquanto individualmente, egoisticamente, orgulhosamente agirmos, ainda permaneceremos por um tempo com os reflexos do que estamos vendo. Tanta briga, tanta desunião, tantas pessoas caminhando em lados opostos, sendo que poderíamos caminhar pelo mesmo lado. Podemos divergir sem odiar. Podemos divergir sem deixarmos de ser amigos. Podemos divergir sem entrarmos numa faixa doente. Podemos. Com equilíbrio, com meditação. Agora, não pensemos que simplesmente por morrermos já estaremos isentos dos nossos problemas, dos nossos dilemas.
Tem pessoas que pensam assim, quando eu morrer eu não vou ter mais contas para pagar. Do ponto de vista físico, está correto. As contas passarão a um descendente. Mas e do ponto de vista espiritual? E aqueles inimigos que eu juntei? E aqueles espíritos escravizados ainda ao seu próprio personalismo? E aqueles que vieram com compromisso da inteligência, da oratória, da escrita, da mediunidade, e por orgulho e egoísmo desviaram do caminho? Será que estamos colaborando para que as pessoas ao nosso lado cresçam? Ou eu quero que eu cresça, os meus familiares cresçam e que os outros se virem? Não é um pensamento egoísta? Então aqui já fica um material muito bom para a nossa meditação e no próximo vídeo, na próxima semana, nós daremos início ao capítulo 33. Queridos amigos, queridas amigas, eu agradeço à TV Mundo Maior e à TV A Caminho da Luz pela oportunidade de semanalmente fazer parte deste projeto que tem me trazido tanta luz e tanto esclarecimento com Emmanuel, estudando o livro Roteiro. Eu desejo a todos que a nossa semana possa ser de paz, de luz, de serenidade. Deixo o WhatsApp à disposição para entrar em contato conosco, 19 997 78 2794. Que tenhamos forças renovadas para enfrentarmos as batalhas da vida e nos encontramos na próxima semana. Votos de muita paz e de muita luz.